Aparentemente, a Paimon se atrasou mais uma vez. Tô começando a sentir um padrão aqui. Exatamente, querido. Tá afiado hoje, hein? E mais um vídeo sendo patrocinado pelo Opera GX nesse canal. 3 vezes, hein? Já dá pra pedir música. Olha só, se você ainda não baixou o Opera GX depois de todas as coisas boas que eu já falei sobre ele, você tá perdendo tempo. Além da barra lateral, onde você pode conectar suas redes sociais, dele ser totalmente customizável, você pode mudar a cor e até colocar um wallpaper animado se você quiser. E de várias outras funções, como por exemplo forçar o modo escuro, o navegador ainda conta com uma função muito da hora que é o GX Profiles. E tem vários perfis diferentes, como por exemplo streaming, para você não mostrar suas informações pessoais durante a sua stream. Ou Potato, que é para deixar o navegador bem leve para o seu PC que é mais lentinho. E assim que você escolher o melhor perfil e dar um nomezinho para ele, vai ser criado automaticamente um atalho para você, facilitando muito o seu acesso e deixando os perfis bem separadinhos. Meu Deus, é sério que tem gente que ainda não tá usando o navegador? Pô, é de graça e tem até para celular. Exatamente, cidadão anônimo. E se você que tá assistindo ainda não baixou o Opera GX, baixe agora. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Lembrando que quem baixar ganha o próximo 50/50, hein? Apoie o canal. Eu estava me preparando para escrever a tese sobre visões e poderes elementais. Estava tudo certo. Eu escrevi ela direitinho. Vários argumentos e provas que a sustentam. Até mesmo você como exemplo de alguém que possui poderes elementais sem visão. Mas minha tese foi simplesmente rejeitada novamente. Eu estou considerando ir a Fontaine para fazer negócios. Tem uma atmosfera sinistra rodando Sumero. Eu posso sentir. Finalmente alcancei a verdade. Meus estudos apontam que Inazuma teve não apenas um, mas 2 deuses cobra. Assim como todos pensam que Mondstadt teve somente 4 ventos, quando na realidade foram 5. Minha hipótese é perfeita! Dos 7 arcontes, o mais novo é o deus dentro de Sumero. Enquanto Rex Lapis tem 6.000 anos, ela tem apenas 500. Escuta seu amigo Liben, não vá a Sumero. É um lugar perigoso, cara. Ou pelo menos ultimamente tem sido. Essa placa de Jade registra fatos sobre a Guerra dos Arcontes. Se eu conseguir decifrar, talvez eu possa preencher algumas lacunas nos registros da Academia Sumeru. Ou talvez essas lacunas já tenham sido preenchidas e eu só não tenho permissão para vê-las. Como viajante, você já deve ter ouvido falar sobre a Academia Sumeru. Até a senhorita Lisa já estudou lá. Eu fico muito curioso em saber o real motivo dela acabar sendo uma bibliotecária de Mondstadt. Ah, sim, claro! Como esquecer a tão amada e querida Academia Sumero? Odeio aquele lugar. Me tratavam como um monstro. Logo eu, nobre pesquisador transbordando de boas intenções. Para continuar lá, eu tive que parar com meus experimentos com humanos, mas obviamente eu não parei por completo. Eu acho que não é exagero dizer que uma das regiões mais esperadas de Genshin Impact é Sumero. A maior parte da comunidade está extremamente ansiosa para ver os cenários maravilhosos, as músicas incríveis e os personagens que são de tirar o fôlego, vamos combinar. Mas existe uma parte da comunidade que está ansioso por um outro motivo: respostas. Afinal, é em Sumero que fica a academia mais prestigiada de toda a Teyva, e a própria arconte da região é a Arconte da sabedoria. Quase sempre no jogo, quando é apontado pesquisas ou informações muito relevantes, Sumero está envolvida. Então é mais do que óbvio que na Nação do Conhecimento encontraremos estudiosos cheios de informações valiosas, com todos os segredos do mundo para nos contar, certo? Então, e se eu te falar que na verdade é o exato oposto disso? Oi, eu sou o Dante e eu tenho um canal de teorias, quer dizer, de Genshin Impact. Que foi? Tô esperando tu fazer tua reclamação de sempre. Não, tô acostumada já. Ótimo, na teoria de hoje desvendaremos todos os mistérios do que pode estar acontecendo em Sumero. Então se ajeita na cadeira, toma um gole d'água e aproveita o show.
Bom, assim como todos os outros vídeos de teoria desse canal, vamos começar com os fatos. O que nós sabemos sobre Sumero? Segundo o mercador viajante Liben, Sumero é composta por florestas tropicais e desertos. Isso é reafirmado tanto na história 5 da Lisa, quanto na descrição do item Rocha Seca. Também sabemos que ela é comandada pela Arconte Dendro da Sabedoria, Lorde Menor Kusanali. O fato da Arconte ser uma garota já é bem confirmado, considerando que nas notas de atualização da 2.1 foi avisado que o pronome dela tinha saído errado. Todas as vezes que alguém citava Lorde Menor Kusanali ou Arconte Dendro ou Deus da Sabedoria, acabava citando no masculino, mas isso foi arrumado pro feminino. Ela também é a mais jovem entre todos os Arcontes, isso é confirmado pela Ganil, que diz que ela tem apenas 500 anos, enquanto Morax tem 6.000. Também sabemos sobre a Academia Sumero, o instituto mais prestigiado de toda a Teiva, lugar onde a própria Lisa e até mesmo o Doutor estudaram. E seria isso, essa é basicamente toda a informação concreta que a gente tem sobre a região. É realmente muito pouco para montar uma teoria em cima, né? Mas não se preocupe, porque a gente vai montar mais de uma teoria aqui hoje. Confia em mim, se você pegar todas essas informações e somar com vários outros detalhes picotados em diversos NPCs, livros, etc., dá para chegar em várias conclusões sobre o que realmente está acontecendo nessa região. E algumas dessas conclusões podem mudar completamente a sua visão sobre o mundo de Teiva, então se prepara. Começando pelo mais básico, a região. Quando pensamos no elemento dendro, pensamos na natureza, em coisas vivas, florestas, plantas. Não é estranho a região do Arconte Dendro ser composta por florestas tropicais e desertos? Eu não sou nenhum especialista, mas eu não acho que deserto seja uma boa representação para a vida. É como se o deserto simplesmente não se encaixasse com o resto da região, da mesma forma que uma certa montanha não se encaixa com a região de Mondstadt, ou que um certo buraco não se encaixe com o resto da região de Liyue. Será que aquele deserto realmente sempre esteve lá? Ou será que Celestia simplesmente derrubou mais um de seus pilares em uma região? Será que assim como o despenhadeiro foi o campo de batalha entre Khaenri'ah e Liyue, o deserto de Sumero também foi o resultado de uma batalha por invasão de Khaenri'ah? Ou será que as florestas foram simplesmente desaparecendo e deixando um deserto pela região? Mas florestas não poderiam desaparecer do nada, certo? Teria que ter um motivo para isso acontecer. Talvez a morte de um deus responsável por manter elas ali? Se você ler a descrição do relógio do conjunto Sombra Verde, você verá um trecho interessante. Dizem que desde que a catástrofe abalou o reino, a grama e as árvores nunca mais falaram, porque o deus dos bosques também morreu nessa catástrofe. Agora é só ligar os pontos. Se o Arconte Dendro da Sabedoria sumiu há 500 anos, é porque o Arconte anterior deixou o posto há cerca de 500 anos. Coincidentemente, no exato momento em que aconteceu a catástrofe de Khaenri'ah. Não é difícil pensar que esse deus dos bosques era exatamente o Arconte Dendro anterior, faria sentido. E se você pegar o nome original desse deus, na verdade é God of the Woods, que também pode ser traduzido para Deus da Floresta. De um jeito ou de outro, não é nenhuma loucura pensar que o Deus da Floresta teria mais poder sobre as florestas do que o Deus da Sabedoria. Então a morte do mesmo pode muito bem ter afetado a região, fazendo florestas inteiras morrerem, deixando apenas desertos no lugar. E se você já tá achando meio louco eu fazer 3 teorias apenas sobre o terreno da região, meu amigo, esse vídeo nem começou direito ainda. Vamos falar agora um pouco sobre o que será que está acontecendo em Sumero. Apesar de quase nenhuma pessoa de Sumero comentar sobre nenhum problema na região, algumas pessoas que passaram por Sumero acabam falando sobre isso claramente. Liben, o mercador viajante, comentou no último evento que a atmosfera de Sumero está sinistra e não recomenda você ir lá. Ele também fala que algumas pessoas estranhas apareceram na região recentemente e mandaram ele embora. Será que são os Fatuis? Será que são o Abismo? Ou é algo diferente? Na história 5 da Lisa é dito que ela testemunhou pessoalmente eruditos enlouquecidos e também sábios poderosos subutilizados em conselhos. Isso deixou ela chocada e a fez abandonar a academia. E por fim temos o próprio Densleif falando sobre Sumero no vídeo dos capítulos
capítulos de Teiva. The god of wisdom's enemy is wisdom itself, and the oasis of knowledge is a mirage in the desert of ignorance. In the city of scholars, there is a push for folly, yet the god of wisdom makes no argument against it. Ele também fala que essa seria a hora perfeita para você deixar o like e se inscrever no canal, para você ganhar os 50-50 de Sumero, sabe como é? Em ambos os casos, podemos concluir que existem pessoas ficando loucas por lá. Agora, eu não sei se eu sou o único, mas quando eu escuto a palavra loucura, eu imagino literalmente uma pessoa louca usando camisa de força. Mas nesse caso, não é exatamente isso. Se você percebeu, Dan Sleeth na verdade fala push for folly. Isso também pode ser traduzido para incentivo à insensatez, à tolice. A mesma coisa ocorre na Lisa, quando na verdade ela fala raving mad, que pode ser traduzido para um louco delirante, pessoa que está tendo delírios. Eu acho que o que estamos falando aqui não é exatamente uma loucura nível coringa. Estamos falando de pessoas sendo incentivadas a buscar informações erradas, a crer em coisas que não existem. E eu tenho exemplos que podem provar que isso realmente está acontecendo. Existe uma NPC no jogo chamada Aurani. Ela é uma estudante da Academia Sumero que está tentando fazer uma tese. Ela já tentou fazer várias pesquisas sobre os 4 ventos de Mondstadt, sobre o Arconte Gel, mas ou ela não consegue finalizar a pesquisa ou ela é rejeitada pela academia. Na segunda missão que você faz com ela em Liyue, ela pede ajuda para uma tese sobre visões e poderes elementais. Mais tarde você encontra ela de novo em Inazuma e ela te conta que mesmo ela escrevendo a tese toda direitinha, usando argumentos, provas e até mesmo você como um exemplo de alguém que consegue usar poderes sem ter nenhuma visão, mais uma vez a tese dela foi rejeitada. Agora vamos falar de um outro NPC chamado Kaushik. Ele também é um pesquisador da Academia Sumero, só que ele fala algumas coisas um tanto estranhas. Por exemplo, ele fala com total convicção que existem 2 divindades cobras em Inazuma, sendo que temos várias informações em livros que quebram a teoria dele e as próprias mulheres do santuário falam que isso não é verdade. Ele também tem certeza que na verdade existem 5 ventos em Mondstadt, não apenas 4. E adivinha só, aparentemente as teses dele são aceitas pela academia. Em uma outra quest que envolve exatamente esses 2 NPCs interagindo, o Kaushik chama a atenção da Aurani, falando que ela sabe muito bem o que vai acontecer se ela continuar falhando em suas teses. O jeito que ele fala mostra claramente que ele não está passando pelo mesmo problema que ela, até porque ela nem revida o argumento, ela só fala que realmente vai se esforçar. Mas por que a academia faria isso, barrando teses que são concretas sobre coisas realmente importantes e aprovando teses sobre coisas sem pé nem cabeça? Por que ela está fazendo esse incentivo à loucura? E a resposta para isso, o próprio Dan Sleeth já nos disse: o inimigo do Deus da sabedoria é a própria sabedoria. Você já parou para pensar em uma série de acontecimentos durante a história de Genshin? Enkanomiya, afundada. O deus cobra Orobashi, decapitado. A civilização inteira de Kaenria, completamente destruída e amaldiçoada. O que todas essas pessoas têm em comum? Elas sabiam demais. Eu sei que muita gente teoriza que Celestias destrói nações por estarem avançadas tecnologicamente, mas e se na verdade ela destrói nações por descobrirem coisas que não deveriam? O próprio bardo Pyro do Abismo nos conta na missão de Enkanomiya que ele está em busca de um livro, o mesmo livro que a Orobashi leu, mas não porque ele quer o conhecimento do livro, mas sim porque ele quer provas, o que indica que esse conhecimento proibido o Abismo já tem. Se isso for verdade, faria sentido cada arconte tentar atrasar o próprio conhecimento da nação. Em Mondstadt isso nunca foi um grande problema, pois é a nação da liberdade, e as pessoas costumam viver uma vida um tanto mais preguiçosa, principalmente bebendo vinhos e festejando, tanto que temos pouquíssimos pesquisadores, sendo os principais Albedo, Sucrose e Timaeus. No caso de Liyue também não existe uma grande preocupação, já que boa parte do povo prefere simplesmente esperar o seu deus descer uma vez ao ano para lhe falar tudo o que eles precisam fazer. E talvez
esse formato tenha sido proposital por parte do Zhongli para proteger a nação. E Inazuma, a Arconte preza pela eternidade, ela quer manter a região intacta, que não tenha nenhum tipo de evolução. Ela até mesmo fechou as fronteiras, talvez para impedir que outros tipos de conhecimento adentrem a região dela. Mas o que acontece quando você é o próprio Arconte da sabedoria, dono da região que preza pela sabedoria e tem a maior academia de Teiva? Como você vai impedir que o seu povo descubra verdades que não deveriam, incentivando pesquisas erradas e barrando pesquisas certas, assim impedindo completamente que as pessoas obtenham o conhecimento proibido, como é mostrado também por outra NPC de Sumero, a Soraya. Em uma das missões diárias, você ajuda ela a conseguir uma placa de Jade, e ela fala que essa placa registra fatos sobre a Guerra dos Arcontes, e se ela conseguir decifrar, talvez ela possa preencher algumas lacunas nos registros da Academia Sumero, mas logo em seguida ela complementa que talvez essas lacunas já tenham sido preenchidas e ela só não tem permissão para ver. Parando para pensar um pouco nisso, o próprio Dottore foi expulso da academia um tempo atrás. A gente acredita que era por causa dos experimentos odiondos dele, mas e se na verdade ele realmente estava se aproximando de uma verdade que não deveria? Como por exemplo alguma verdade sobre as visões que o possibilitaria criar sua própria visão, também conhecida como ilusão. Eu não sei se essa hipótese está certa, mas eu tenho quase certeza que o Dottore será o Fatui vilão dessa nação, já que ele tem todo esse histórico com ela. Muito bem, então já sabemos que a academia está fazendo esse incentivo à loucura e que o Arconte não está fazendo nada em relação a isso. Ou talvez até mesmo a Arconte tenha dito à academia para fazer isso para proteger a nação. Se bem que... será que é realmente a Arconte que toma as decisões? Existe uma outra teoria que talvez algum outro dia eu possa trazer aqui no canal, que é a teoria dos slimes. Ela defende que cada slime representa o seu Arconte de alguma forma. O slime Anemo sendo o mais fraco de todos, podendo ser derrotado com uma única flecha. O slime gel que consegue formar um escudo à sua volta. E os slimes Electros gêmeos. Eu não acho que essa teoria seja a coisa mais concreta do mundo, ou poderemos esperar um péssimo destino pro Arconte Pyro. Mas se você ver a descrição do slime Dendro, lá diz que algumas pessoas acreditam que eles talvez sejam parasitados por uma planta especial. Mas essa teoria não é o único ponto, tem algo a mais também. Se a Arconte Dendro tem 500 anos e o antigo Arconte faleceu há 500 anos também, a matemática só não bate direito, ela já nasceu sendo Arconte, e ainda que não tenha sido de imediato, ela ainda assim seria muito jovem para governar uma nação, a menos que ela não esteja governando sozinha. O que geralmente acontece quando o rei falece, mas o príncipe é muito novo para governar. Alguém acaba tomando as decisões por ele, alguma espécie de conselheiro real, por exemplo. E se na verdade, assim como o slime Dendro, a Kusanali está apenas escondida, enquanto seu conselheiro real a está parasitando, tomando todas as decisões por ela e governando a nação do jeito que ele quer. Não me surpreenderia nem um pouco se esse conselheiro já tivesse até negociado a gnoses dela com os Fatuis, ou se o próprio já não foi substituído por algum Fatui. Mas apesar de tudo isso, tem mais uma coisa que tá me incomodando. Não é estranho que a Arconte mais jovem de todas seja a deusa da sabedoria? Como em tão pouco tempo ela adquiriu tanto conhecimento a ponto de ser superior até mesmo ao Zhongli nesse quesito? E se existe alguém ou alguma coisa que esteja dando todo esse conhecimento para ela? Afinal, ela é Arconte Dendro. Ela tem uma ligação forte com plantas, árvores e talvez Linhas Lei, a maior fonte de conhecimento e lembranças de toda a Teiva. Se realmente existir um conselheiro real, será que ele está ajudando ela? Mas mais importante que isso, será que ele realmente é humano?
Ok, eu sei que eu posso ter viajado um pouco demais em algumas teorias desse vídeo, mas todas elas têm pelo menos um pouco de embasamento. E também não é fácil, né? Eu acho que eu li todas as citações de todos os NPCs sobre Sumero pra fazer isso aqui. Eu quis lançar essa teoria agora porque a gente tá chegando perto da live da 2.8 e eu tenho a leve impressão que pelo menos um pouquinho de Sumero vai ter. Nem que seja só o Sino mostrando as paisagens, que nem teve com a Ayaka mostrando as de Sumero. E como eu tô montando essa super teoria há 2 meses, eu queria muito mostrar ela pra vocês antes que a MiHoYo tenha a chance de dizer que eu tô certo ou errado. Mas enfim, muito obrigado por ter chegado até aqui, muito obrigado por ter se inscrevido e deixado o like no vídeo, muito obrigado a todos os membros que ajudam esse canal a se manter funcionando, vocês são incríveis, é sério. E não esqueçam de baixar o Opera GX, hein? Vai que eles decidem voltar uma 4ª vez. Eu vou ficando por aqui e lembre-se, isso é só uma teoria de Genshin Impact. Até mais!